E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos falar sim de What If. Até vim com o meu terninho de marinheiro principal aqui do analisador, porque hoje a gente vai ter história, a gente vai ter bastante conteúdo para falar para vocês aqui de possibilidades que podem acontecer não só em What If, mas que vai desdobrar para outras coisas que você muito bem sabe o que é. Quando eu sempre faço esse tipo de vídeo, eu cito a referência de onde eu tiro e vamos colocar grande parte das coisas eu tirei do, mais uma vez indicando para vocês, Legado da Marvel, que é um site de fãs que eles não me pagam e eles nem retornam minha mensagem por conta de notícias e tudo mais que eles fazem, cobrindo o MCU como um todo. Tem um conteúdo bem legal, tudo que sai da Marvel tá lá no Legado da Marvel, tanto positivo e negativo, mas tá lá. E outra coisa que eu também indico pra vocês acompanharem, que é o nosso infográfico do MCU, que tá bem desatualizado, logicamente, desde Vingadores Ultimato, e pedindo ajuda de vocês, como é que a gente vai atualizar essa parada aqui? Olha na descrição que tem a arte bonitona que a gente faz, resumindo os principais fatos e ocorridos do Marvel Studios pra vocês. E, logicamente, mencionar as lives que vamos fazer de What If aqui neste canal. A maioria provavelmente vai ser no mesmo dia, às 9 da noite, do dia do lançamento do episódio, no caso dia 11, na noite do dia 11 já vai ter live aqui pra gente discutir o primeiro e segundo episódio. Não foi revelado se serão 1 ou 2 episódios no primeiro dia, mas vem aqui pra gente trocar ideia bastante de um conteúdo legal, de um conteúdo que pode mudar o futuro do MCU, tanto dentro quanto fora das telas. E eu falo fora das telas por conta de ser a primeira animação do Marvel Studios. E eu falo isso porque até segundo a vice-presidente do Marvel Studios, Victoria Alonso, foi fundado um pequeno setor de animação dentro da MCU. Segundo ela, teremos nosso próprio ramo de animações e um mini estúdio. E teremos mais animações também, disse Victoria a Variety. Estamos super empolgados em relação às animações, que é o meu primeiro amor. Sobre essa história de pequeno estúdio, eu duvido muito. Primeiramente porque se falar animação, pequeno e Disney numa sentença só, não faz o menor sentido. E também porque, segundo a própria Variety, foi contratado um estúdio de motion capture do Canadá para fazer o What If. Ou seja, captaram movimentos de pessoas para fazer uma animação. Algo que com certeza não caracteriza um estúdio pequeno de animação. E outro ponto também que corrobora com isso é que o Kevin Feige, lá na CCXP de 2019, dando entrevista para o BuzzFeed Brasil, afirmou que já estava pensando na segunda temporada de What If. E a gente não tinha nem sinal do que seria a primeira. Só que falando de What If, falando de todos os heróis que envolvem o What If, apesar disso tudo, temos um protagonista na série, que é o Vigia, ou o Ato para os mais familiares aí, que basicamente são criaturas celestiais, imortais, que têm o dever de observar todos os eventos do universo Marvel sem interferir, que é obviamente a primeira coisa que eles fazem, seguindo um suposto código de ética para manter tudo na mais perfeita ordem. Parece um pouquinho TVA, né? Mas vamos ver como é que vai desdobrar isso aí. Será que é uma TVA de verdade? Vale lembrar que eles já apareceram no MCU, naquela cena do Guardiões Volume 2, que o Stan Lee tá contando as resenhas dele lá, eles deram de ombros pra ele. Aquilo lá são os Vigias. Mas com certeza que eles vão ser mais atuantes. Principalmente porque quem vai fazer a voz dos Vigias será Jeffrey Wright, que é o Bernard Westworld. Vai ser o Comissário Gordon no próximo filme do Pattinson, melhor falando. Do Batman, do Você entendeu? E pra quem conhece a personalidade dos personagens que ele faz, a personalidade do ator e o tom de voz do Jeffrey Wright, você tem ali um vigia de respeito. Falando sobre as vozes, você tem grande parte do elenco desses 10 anos, mais de 10 anos do Marvel Studios, voltando para fazer voz aos seus personagens. Inclusive, você tem a última obra de Chadwick Boseman, que vai ser lançada, porque ele, antes de morrer, deu sua voz ao T'Challa nessa série. Mas tratando de Brie Larson, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Evans e Robert Downey Jr., você não terá as vozes deles na série por uma leva de fatores que vão desde conflitos de agenda, até a falta de interesse, até um interesse, mas faltar uma viabilização para esse interesse, para que eles estivessem nas obras. Porém, vai ter uma parada muito interessante, que é pessoas dublando, imitando esses atores. E visto o exemplo com a voz do Tony, o trabalho não ficou a desejar não. Yeah, peace. I love peace.
Be out of a job with peace. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. Com esse cenário estabelecido, vamos agora às possibilidades, os ICs que teremos nessa série. E, logicamente, a gente pode começar por aquilo que mais conta a história de bastidores de produções pra gente atualmente, que são os brinquedos. Porque, segundo os Funkos aí, você tem aí uma leva de personagens que vão aparecer em What If já definidos com seus nominhos escritos, como o T'Challa Star-Lord, a Capitã Carter, o Steve Rogers de Ferro, que é chamado de The Hydra Stomper na sua caixa. Stomper, eu não achei uma tradução assim coerente assim nos dicionários que eu olhei, mas teve alguns que falam que é pisada. Pisada no sentido de esmagador. Então, eu não vejo uma outra tradução possível para o personagem em português do Steve Rogers em What If como Steve Rogers, Barão da Pisadinha da Hydra. A gente tem também a Gamora, filha de Thanos. A gente tem o Doutor Estranho Supremo. A gente tem o Parry Thor. E a gente tem também o Rei Killmonger, usando o uniforme do Pantera e com uma cabeça de soldado do Ultron na mão. Provavelmente esses serão os protagonistas das principais histórias da primeira temporada. E isso já nos leva ao primeiro E se a Gamora seguisse o legado do Thanos? O Funko que diz Gamora, filha de Thanos, mostra a personagem com uma armadura e aquela espada giratória semelhante ao que o Thanos usou no filme Vingadores Ultimato. Se você pega uma Gamora que nem a gente conhece lá do Guardiões 1, que tem um perfil de assassina, que é conhecida na galáxia por ser perigosa, e soma ela uma pegada nebulosa no sentido da sua irmã, de ser uma serva fiel do Thanos e tal, você torna a Gamora uma figura muito mais agressiva e obsessiva por ter o poder. E em cima dessa questão de ser uma figura assim que tem muita obsessão pelas coisas, a gente vai ao segundo e se de hoje, que é e se o Tony Stark parasse no lixão de Sakaar? E que é um IC bem peculiar, primeiro porque foi vazado pelo Jeff Goldblum numa entrevista, e segundo porque tem um set de Lego, os brinquedos mais uma vez ajudando a gente, mostrando a Valkyria, o Vigia e o Tony Stark no lixão de Sakaar, mas com uma Hulkbuster junto. E que é uma Hulkbuster teoricamente feita de lixão de Sakaar, mas que também se transformaria em um veículo. Mas vale lembrar, logicamente, que é um brinquedo de criança e que esse é o mesmo conceito de um Transformer. Então, assim, talvez ele não vire veículo, mas é interessante pensar na possibilidade. O Tony, em Sakaar, tá pronto para virar na mão do Grão-Mestre um campeão do torneio dele. E o lance da conexão da Gamora nesse ponto aqui é que se o cara tá descendo a lenha, um humano tá descendo a lenha em todo mundo, no lixão de Sakaar ali, e fazendo sucesso na galáxia, imagine se uma filha de um titã louco que perdeu o pai pra esse mesmo cara, só que de outra realidade, soubesse disso. Ela não ia ficar muito feliz. Ela ia atrás dele pra querer matar esse homem. Apesar que em Vingadores Ultimato ela se arrepende disso, mas enfim, é uma possibilidade. Mas voltando ao Tony, essa conexão pode ser a substituta daquela conexão que a gente tem ao final de Vingadores Era de Ultron, do Hulk entrando no Quinjet e dando um perdido pra fugir da tentação da Natasha na vida dele e tal. Pode ser o Tony fazendo o mesmo no lugar do Hulk pra fugir da pressão de ter o mundo sobre suas costas, de ter que colocar uma armadura no mundo, como ele diz. E essa conexão pode ser possibilitada por outro e se, que é e se o T'Challa virasse o Star-Lord, e se o T'Challa fosse capturado pelo Yondu. Porque ao vir para a Terra, o Yondu, ao invés de pegar o Peter, pegasse o T'Challa, ele ia virar um saqueador, ia crescer no mesmo ambiente que o Peter cresceu, só que é o T'Challa. Então, quando ele ficasse adulto, ele viraria o líder dos saqueadores. Algo que com certeza traria muitos mais desdobramentos interessantes para a história, porque seria o T'Challa. Isso com certeza abriria conexões para maiores problemas com o colecionador, que aparece na série e também não vai ser dublado pelo Del Toro, e também ao ego do Kurt Russell, que deve ter ficado ainda mais pistola com o Yondu, porque dessa vez é o T'Challa, não é o merda do Peter Quill, né, cara? O que também pode gerar conexões com ele, o importante Howard, o Pato, que aparece em destaque, mas que eu acho que não vai ser nada mais que um filler da história. E essa conexão do T'Challa com o Tony pode fazer algum sentido na questão de que
O T'Challa foi capturado porque o Wakanda, nessa versão de What If, não é uma nação fechada para o resto do mundo. E aí tem alguns desdobramentos interessantes, mas que abre para um outro e se que é muito importante referido ao Wakanda, que é: e se o Killmonger assumisse o trono de Wakanda e virasse o Pantera Negra? A gente já sabe que o Killmonger e o Tony já tem uma conexão, porque tem uma cena do Killmonger salvando o Tony no hipotético começo do primeiro Homem de Ferro. Isso seria uma conexão interessante para conectar o Tony ao T'Challa e eles irem viajando pela galáxia. E outro ponto interessante é que o T'Challa e o Killmonger nessa realidade do What If coexistem no mesmo cenário e tal assim, lutam lado a lado, não são inimigos, pelo menos num estágio mais avançado da coisa. E isso é bem legal, na verdade, só que tem um ponto questionável que eu vou falar antes de falar porque que é legal, por conta de que, se for verdade um rumor que é apontado de que o Killmonger seria um grande amigo do Tony, não faz tanto sentido e na verdade vai muito contrário ao perfil do Killmonger colocado lá no filme do Pantera Negra, de que, cara, ele simplesmente se rendeu ao capitalismo. Todo o viés reacionário do Killmonger meio que se perde, logicamente, se o perfil amigo de Tony Stark dele for o perfil que a gente está acostumado de Tony Stark no MCU tradicional, ou no MCU sagrado, já não sei mais qual é o termo que usa, a Marvel me ajuda. E apesar disso não fazer sentido na construção do Killmonger, faz total sentido na abertura de Wakanda para o mundo. Mas além dessa questão ser um desejo dos fãs do Killmonger voltando com Pantera Negra, abre uma outra possibilidade de se esse arco de Wakanda diferentão que a gente colocou aqui. E se o Strange se consolidasse como mago, tendo contato com a nação wakandana, com a cultura wakandana? Por que isso é importante? Porque, segundo rumores apontam, o Doutor Estranho aqui iria atrás da magia por conta de ter perdido o amor da vida dele, provavelmente a Christine, que a gente já viu no filme dele. O que seria um motivo talvez mais dramático do que ele perder o movimento das mãos. E isso levaria ele não ir atrás apenas da anciã, mas também do Zuri, aquele personagem feiticeiro do Forest Whitaker lá do primeiro Pantera Negra. E guarde essa informação do Zuri para um negócio que a gente vai falar ao final do vídeo. E é aqui que o negócio fica mais louco, porque talvez isso abra possibilidade para ter conexões multiversais. O What If já é falando de multiverso, mas isso aqui dá uma escancarada maior nisso. Os motivos a gente vai explicar ao longo do vídeo, mas imagine que num cenário multiversal o Doutor Estranho se conecte com outras variantes, trazendo o conceito de Loki aqui, de Doutor Estranho. Podem acontecer coisas bem legais, como o que a gente já vê num pôster do Homem-Aranha usando o manto de levitação dele, o que é muito legal, que já fomenta várias teorias da galera que tá esperando esse Homem-Aranha 3 aí, com questão multiversal adoidado, principalmente porque um set de Lego, mais uma vez, confirmou que teremos Doutor Estranho, o Wong, com visual bem peculiar no filme. Mas também coisas ruins, como uma variante do Doutor Estranho maléfica, ou talvez seja esse o Doutor Estranho Supremo, que luta com o Doutor Estranho também. Uma certeza que a gente tem nesse rolê todo é que com certeza a gente vai entrar num cenário de bagunça multiversal muito grande agora. E isso leva a outro e se que a gente viu no trailer, que é: e se a Peggy Carter tivesse tomado o soro do super soldado? Pois além dos trailers e do Funko, temos o quê? Temos um set de Lego, logicamente, sobre esse arco do What If, onde a gente tem uma Capitã Carter, um Steve Rogers dentro de um esmagador da pisadinha da Hydra, que estariam atrás do Caveira Vermelha com o Tesseract na mão, e essa armadura pilotada pelo franzino Steve Rogers seria feita pelo Howard Stark, que faria um time com a Peggy Carter, agora como Capitã Carter. Isso descambaria em questões multiversais também, não só porque essa história ia começar lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos quando começa do Capitão América no MCU, e poderia descambar em várias coisas, como por exemplo a Peggy ter uma espada Excalibur, né? Já como ela é a Capitã Britânia, em alguma possibilidade ali, ela poderia pegar algumas coisas da mitologia inglesa também para compor o personagem, e avançando até que a gente tem, primeiramente, ela conversando com o Doutor Estranho, e provavelmente o que aconteceu com o Doutor Estranho não foi na época da Segunda Guerra Mundial, e ela enfrentando uma criatura com tentáculos e ventosas, que é especulado que seja
Shuma-Gorath. E sobre essa questão do Shuma-Gorath, guarde essa informação porque ela é importante também para uma coisa que a gente vai falar ao final desse vídeo. Mas sim, é a doideira do Doutor Estranho vindo junto aí. Que nos traz a outro conceito nessa doideira multiversal, que é: e se o Thor tivesse virado um herói digno sem passar pela jornada do herói que ele teve? E se ele fosse um digno não digno? A questão do Petty Thor, do Thor festeiro aí, pode ser colocada como um Thor que já teve suas aventuras ao longo da galáxia, assim, ao longo do tempo, e que esteja cansado e que enfiou o pé na jaca e fez uma festa galáctica gigantesca, talvez em Asgard, talvez em Madripoor, talvez em Las Vegas, não se tem informação, mas ele meteu o louco, foi bacanal, foi uma doideira só. E isso traria alguns problemas pela sagacidade, por tudo. Imagina um Thor do Thor Ragnarok doidaço do mal, tá ligado? Ia dar uns problemas bem grandes. E tendo um Thor problemático, se faz necessário ter outro Thor que seja não problemático. E aí, nessa questão multiversal, se abre uma possibilidade, não tem imagem nem nada, só tem uma foto muito esquisita de uma poderosa Thor, que a gente encaixa o personagem na Natalie Portman aí, que vai voltar no Thor Love and Thunder. Então, se trazendo esse conceito e trazendo o irmão dele, você tem um outro e se, mas que sobre essa questão da poderosa Thor a gente vai falar daqui um pouquinho melhor também. Mas é um e se ligado ao Deus da Trapaça, que a gente acabou de ver uma série dele, que é: e se Loki conquistasse Asgard e invadisse a Terra? A gente tem cenas também do Loki com um exército peitando o Nick Fury, segurando aquela arma dos gigantes de gelo que é a família dele, né? Além do Loki em alguns locais da Terra, como nas Nações Unidas. E isso seria justificado por um rumor que é levantado que esse Loki seria um Loki digno, e por isso que ele seria o governante, porque ele teria empunhado o Mjolnir. E que também é uma possibilidade que se encaixa totalmente ao Petty Thor questionável que eu acabei de descrever para vocês. E, obviamente, se tornaria mais uma ameaça para a SHIELD. E em cima dessa questão da SHIELD, ao longo dessa linha doida do What If, está acostumado a enfrentar esse tipo de coisa, vem outro e se para essa galera. Que é no meio desse preparo todo, e se o Gavião Arqueiro virasse o Hulk? Excuse me, what? Essa especulação é meio aleatória, mas a gente vê a Natasha vendo alguém se transformar em Hulk na frente dela. A gente tem um close no olho do Hulk, mas a gente não tem um personagem parecido com o Hulk que a gente conhece. Mas se você olhar pela ótica de uma SHIELD mais acostumada e mais preparada com as ameaças não só da Terra, mas da galáxia também, talvez até com um contato maior com a Capitã Marvel, faz algum sentido. Até fala que em cima disso tem um conceito que pode ser abordado do Homem-Aranha assumir por um tempo o manto do Gavião Arqueiro, uma coisa que eu acho que não vai acontecer na série, mas é conversado, porque agora é tudo Homem-Aranha, né? Homem-Aranha Mago, Homem-Aranha Gavião Arqueiro, tudo é Homem-Aranha agora, né? Porém, faria algum sentido na questão ligada a América Chaves, e é outro conceito que eu quero que você guarde pro final do vídeo, por conta dessa personagem que estará em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e que se você colocar o conceito de que essa linha do What If ser o paralelo utópico, pode fazer algum sentido de existir uma América Chaves para ajudar a SHIELD nesse contexto. E o que pode escambar também para outras paradas bem legais ligadas a Natasha, porque tem uma cena que parece que ela está segurando aquele escudo que a gente vê no Viúva Negra do Guardião Vermelho, do action figure do Guardião Vermelho ali, que é: e se a Viúva Negra fosse uma Guardiã Vermelha? Ou melhor, se tivermos mais um Guardião Vermelho, ou exploração efetivamente ao Guardião Vermelho em What If? Isso pode se fazer necessário para um cenário que é descrito e ligado à Viúva Negra nessa série, que ela estaria em um ambiente pós-apocalíptico. E isso nos leva a outro ponto, a outro e se a ser colocado aqui, e que também estará na série. E se houvesse uma invasão zumbi no MCU? O Sebastian Stan, que faz Soldado Invernal, até postou um trecho da dublagem dele para o Soldado Invernal em What If. E as cenas que nós vemos do Soldado Invernal no What If é muito daquela parte, pelo menos na questão física do cabelo dele ali, por exemplo, do final de Vingadores Era de Ultron e um pouco antes do começo de Guerra Civil. Só que tem um ponto que mostra primeiro o Capitão América zumbi e o Tony Stark zumbi. Isso pode ser um indício interessante de que talvez o ponto do MCU que aborda esse acontecimento seja mais desdobrado nessa série e nos leve a mais alguns e se, como por exemplo, e se o Ultron fosse atrás das Joias do Infinito? Porque temos artes do Ultron com
uma capa e com as joias do infinito no peito. Só que tem uma arte que é bem peculiar, que mostra o capacete do Ultron aberto, e lá dentro tem um rosto vermelho. E aí você também tem uma cena no trailer que o Visão tá tirando a joia da mente da testa dele com a mão. Coitado dele. Mas você somar esse conceito de Ultron com joias do infinito com aquela cena do Vingadores Era de Ultron no final, onde o Visão encontra aquela carcaça de Ultron, a gente pode ter um outro e se bem interessante aqui. E se o Visão e o Ultron se tornassem um só? Uma criatura com senso de moral, ética e justiça do Visão, somada à sagacidade e à obsessão do Ultron. Você alia essas duas coisas a uma criatura que tenha o poder das joias do infinito literalmente no seu peito, você vai gerar uma ameaça muito interessante para a série. E gerando uma ameaça tão grande, se faz necessário um grupo novo, e aí que vem outro e se, que é: e se os Vingadores originais fossem substituídos pelos Guardiões do Multiverso? Toda essa questão da substituição dos Vingadores é por conta de que é na mesma cena que é mostrado aquela panorâmica giratória de 2012 sendo trocado por esses personagens peculiares que eu mencionei ao longo do vídeo. E esse nome, na verdade, tirei de um pôster vazado, que tem essas figuras que eu mencionei aqui do What If em destaque, escrito Guardiões do Multiverso embaixo, e com uma figura bem peculiar reunindo eles, e que seria o e se em questão aqui, que é: e se o Nick Fury dos Guardiões do Multiverso fosse o Vigia? Essa formação, na verdade, pode ser o encerramento da primeira temporada de What If, a formação dos Guardiões do Multiverso. E em cima disso é especulado a questão ligada ao que a gente já viu em Loki, ao que a gente pode ver em What If e ao que a gente pode ver no futuro da Marvel. Uma conexão, que é o que os fãs da Marvel adoram fazer. E como seria essa conexão? Assim como é a conexão que a gente faz com vocês aqui a cada vídeo, que a gente pede para vocês curtirem, compartilharem, favoritarem, comentarem, clicarem no sininho e se inscrever no analisador, que ajuda a gente a fazer bastante conteúdo. Até engasguei aqui, mas que é bem legal e que eu quero ver vocês aqui comigo também, falando de What If nas lives que vamos fazer, provavelmente às quartas-feiras aqui às 9 da noite. Se tiver algum tipo de mudança, eu sempre vou avisar antes vocês. Então, no primeiro episódio, às 9 da noite, no dia 11, a gente vai aqui trocar ideias sobre o que aconteceu, debater com vocês aqui ao vivo tudo que se desdobrou, o que vai se desdobrar de What If. E com isso, logicamente, eu peço sugestões pra vocês, de vídeo que a gente pode fazer, de coisa que a gente pode comentar. Por isso, comente aqui embaixo pra gente continuar esse vídeo com vocês, trocando ideia e fazendo mais conexões, assim como que a gente quer que o MCU faça conexões com o What If e o futuro da Marvel. Porque pra conectar isso tudo, eu mesmo até duvido das conexões que eu citei aqui que vamos ter em What If. Talvez tenham o que eu disse, mas não conectados da forma que eu falei que seriam conectados. E por detalhes básicos que você começa a se atentar, como por exemplo, na versão zumbi dos Vingadores, a gente tem lá um Steve Rogers zumbi. Só que o Steve Rogers, ao que tudo leva a crer, não vai assumir o posto de Capitão América em What If. Mas também temos conexões com coisas que nós já conhecemos no MCU. Tanto em questões visuais de personagens assim, como a Capitã Marvel, o Visão, como em takes muito semelhantes aos que a gente conhece do MCU também. Tipo, pegaram o filme e desenharam em cima do filme. Não foi assim, mas você entendeu o conceito que eu fui colocar. Ou seja, de alguma forma isso vai estar conectado. Talvez não direto ou indiretamente, mas vai estar conectado. E aí, viajando um pouquinho, eu gosto de colocar aqui, vai teoria, tá ligado? Eu gosto de colocar isso aqui porque eu tô tirando isso do meio do meu multiverso. Eu tentei fazer as conexões que o pessoal gosta de especular em cima. E a gente pode pegar, por exemplo, essa questão do Loki digno que eu comentei ao longo do vídeo. Se você conecta ele ao Loki da série do Loki, a variante da série do Loki, você tem uma possibilidade de como trazer, por exemplo, uma Jane Foster pro MCU. E além disso, outra coisa que vai acontecer na série também é algo envolvendo o reino quântico. Não se mostra muito bem, mas você tem ali alguns vislumbres no reino quântico, e principalmente você tem uma cabeça de Scott Lang ao estilo Futurama sendo conservada in vitro e totalmente ativa. Ou seja, a possibilidade de conexões aqui entre linhas multiversais você tem adoidado aqui, tanto nas questões técnicas que a gente viu ao longo do MCU, como na questão doideira que a gente viu em Loki, que abriu a tal da conexão que tá todo mundo fazendo entre Loki e WandaVision, colocando a cena do aquele que permanece Kang junto com a cena da transformação da Wanda e que bateu ao mesmo segundo.
just crossed the threshold. Oh God, you don't know what you've done. So I feel. E que isso poderia passar por What If para ser concluído lá em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Trazendo os conceitos que eu falei para você guardar ao longo do vídeo, vamos voltar aqui pro What If, porque a gente tem ali uma cena que aparentemente é a Wanda explodindo em poder ali e uma Dora Milaje atacando ela. E parece que tem até uma teia do aranha atacando ela também. E se for o Aranha Mago, como a gente falou anteriormente, tem algum sentido nisso. Se você pega o conceito do Zuri também ali, que ele é meio espírita ali na questão de Wakanda, e conecta ele a uma figura bem peculiar, que também pode ter aparecido em What If, que é o Shuma-Gorath, que a Peg teoricamente está enfrentando no take lá, e essa galera meio que influenciando o Doutor Estranho, você tem um plot bem interessante. Porque o Shuma-Gorath nada mais é do que uma criatura demoníaca, imortal e quase celestial, que gosta de dominar multiversos, trazendo só coisa legal pra se divertir, como caos e destruição. E aí você tem várias possibilidades, que se a Wanda surge pra enfrentar o Zuri, que na verdade é o Shuma-Gorath nesse ponto, as Dora Milaje vão atacar ela. Mas se o contrário acontece também, que na verdade a Wanda é dominada pelo Shuma-Gorath pelo fato de ela ter conexão com Darkhold e vai ameaçar o Wakanda, por exemplo, as Dora Milaje vai atacar ela. Ou seja, o começo do Multiverso da Loucura ia começar com a Wanda doida no meio do What If e descambar lá no final no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Ou o contrário disso, a Wanda-san tentando acabar com uma loucura dentro do What If que vai acabar no Doutor Estranho. Você entendeu o conceito. Mas isso também corrobora com rumores que estão sendo apontados de que vai ter Loki no Multiverso da Loucura, de que a América Chaves, a gente já sabe que vai ter no Multiverso da Loucura, mas que também a Capitã Carter vai aparecer no Multiverso da Loucura. E tipo, se a América Chaves, você não tem uma explicação pra ela trazer no filme, você tem uma explicação legal pra você colocá-la dentro do What If. E essa questão da América Chaves é muito importante por conta do paralelo utópico, que é teoricamente uma realidade que não é interferida pelo multiverso, que é o local de origem da América Chaves. Se a linha do tempo que acontece a história do What If em algum ponto for o paralelo utópico, você tem ali um backup do MCU. Você tem ali, tipo, você faz o MCU, você joga no What If pra fazer as bagunças que você quer fazer, trazer os personagens que você quiser, e depois você volta pro universo cinematográfico da forma que você bem entender. Ou seja, você usaria o What If como um backup da Marvel. Mas apesar do próprio Kevin Feige falar que o What If não é só mais uma série dentro da Marvel, que ela tem uma certa importância, eu não sei se eles vão mergulhar tão fundo nessa questão multiversal como eu disse aqui. Porque mesmo dizendo essa questão sobre o What If, o Kevin Feige tem noção que mexer com o multiverso é complicado. Tanto que eu vou encerrar esse vídeo aqui com uma declaração que o próprio Kevin Feige disse ao final de Loki, o que aconteceu nos estúdios da Marvel. Pois ele falou que o multiverso está chegando em grande estilo. Há interconectividades lá que as pessoas começaram a investigar. Então, eu tive uma reunião nesta manhã, logo depois do episódio de Loki, com toda a equipe da Marvel Studios sobre o multiverso, as regras dele e como realmente entregar a emoção em torno dele. Então, apesar das maravilhosas teorias que a gente constrói aqui falando de multiverso, a gente tem que abaixar e controlar a nossa expectativa para não acabar caindo do cavalo, ou então parando numa linha multiversal onde a gente não queira um universo doido como a gente vai ter ali. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido as doideiras daqui. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo analisador, independente da linha multiversal ou do IC que você estiver vendo esse vídeo.